Olá, meu amigo de leitura, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, dia de mais um bloco de capítulos do livro A Menina que Não Sabia Ler. Antes de começar, como sempre, a leitura desse bloco de capítulos, eu vou agradecer a você que está dispondo do seu tempo aqui para ouvir as minhas leituras. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigada pelo like que você deixa. Muito obrigada pelo comentário. Sempre me ajuda a melhorar. Na semana passada, nós terminamos o bloco com a Florence dando um jeito para ir até a cidade para conversar com o investigador, o delegado da cidade, né? E ele foi até Blythe para conhecer um pouco mais da preceptora, a senhorita Taylor, e ver se o que a Florence estava dizendo era verdade ou não. Nós terminamos o bloco de capítulos, com ele saindo de Blythe e a Florence com um pouco de esperança. E eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas esse livro, né, ele é contado da perspectiva da Florence, da criança, que descobriu sozinha como ler, né, aprendeu sozinha, autodidata, foi pegando algumas informaçõezinhas, como se pronuncia essa letra, qual é o som, como se fala, qual é a letra, e por fim conseguiu ler. Então o mundo dela é a leitura, os romances, os thrillers e o mundo dos livros da biblioteca da casa do tio. E vocês conseguem perceber isso? A mistura que ela vai fazendo do que ela lê para o que é a realidade dela? Bom, fica aí essa pulguinha atrás na orelha para a gente perceber nos próximos capítulos. Vamos começar? Então, bora lá. Capítulo 21. Embora Ridley ainda não tivesse realmente feito alguma coisa por mim, isto é, nada concreto em termos de ajuda, o simples conhecimento de que pelo menos estava ao meu lado e de que eu não estava sozinha na minha busca por salvar Gills era suficiente para animar meu espírito. Antes da sua visita, minha ansiedade, a vigília constante e a solidão do meu compromisso juntaram-se para congelar-me, de forma que me sentia completamente impotente e não conseguia sequer pensar no que poderia fazer para impedir a bruxa. Agora, depois de ter chorado enquanto Ridley desaparecia na curva da estrada principal, estava decidida. Faria tudo o que precisasse e pudesse para combater essa criatura morta, pois tinha certeza de que assim estava nossa nova preceptora. Ou, do contrário, como poderia caminhar sobre a água ou habitar os espelhos? Também suspeitava de que fosse o Ithakar reencarnada, pois por que outro motivo iria querer me assombrar? Quem mais eu conhecia que tivesse morrido e na minha presença? Será que de alguma maneira me culpava por não tê-la salvado, como eu mesma me culpava? Seria isso suficiente para fazer com que quisesse me punir, fazendo mal ou tirado de mim a única coisa que eu realmente amava? A melhor parte de mim mesma, meu irmãozinho indefeso? Tudo era possível, pelo menos. Mas o que fazer? Aí,
Essa era a questão. Refleti hora após hora com pouco a mostrar pelo meu esforço. Como alguém combate um fantasma? Você não pode simplesmente afogá-lo, pois a senhorita Whittaker já tinha mostrado que a água não consegue deter um espírito morto. E todos os dias, enquanto hamleteava a respeito, paralisada por meus medos, eu tinha que ver Giles insinuando-se cada vez mais para os braços dela. Desde a ida até o dentista e o incidente com o espelho, ele estava ressabiado comigo. E qualquer expressão de hostilidade da minha parte em direção à preceptora despertava nele igual hostilidade em relação a mim. Era como se o garoto não quisesse ser salvo. Mas alguma coisa eu precisava fazer. Pensei na investigação de Ridley em Nova York. Ele não iria considerar o que eu disse por seu valor aparente. Aquela não era a maneira de os policiais raciocinarem. Eles veem apenas um caminho para a solução de qualquer caso: informação. Isso começou a fazer sentido para mim, pois para derrotar seu inimigo, primeiro você precisa conhecê-lo. Se queria derrotar a senhorita Taylor, então precisava descobrir exatamente o que ela pretendia. Bem, depois de dar esse salto, havia apenas um lugar onde poderia encontrar tais evidências sobre a nossa preceptora, e era seu quarto. Mas como iria acessá-lo? Não podia simplesmente fingir que ia até a biblioteca quando ela e Giles estivessem no quarto de estudos, pois sabia muito bem da época de Whittaker, quando espiei ocasionalmente pela porta aberta do quarto de Giles, que havia um grande espelho na penteadeira da preceptora. Por isso, no momento em que pusesse os pés lá dentro, seria descoberta. A revista do quarto era impossível enquanto o espelho estivesse lá. Pensei nisso por alguns dias. Tentei imaginar planos para retirar o espelho. Pensei em pedir a Giles que fingisse algum acidente e o quebrasse, coisa que antes faria, sem questionar, apenas pelo prazer de o fazer. Mas eu sabia que não era mais o caso. Além disso, com o espelho quebrado, a senhorita Taylor não poderia concluir sua toilette, e assim, logicamente, simplesmente o substituiria imediatamente. Não quebrar não adiantava. Por fim, pensei na possibilidade de cobri-lo com um pano. Eu poderia fazer o que quisesse sem que ela visse, exceto que, mesmo que não fosse observada do espelho no ato de cobri-lo, algo impossível de realizar em si, ela saberia, pelo súbito obscurecimento de sua visão no quarto, que ele havia sido coberto, que só poderia haver um culpado, ou seja, eu. A menos que fosse feito à noite. Se entrasse em seu quarto quando estivesse escuro e colocasse um pano preto sobre o espelho, eu poderia então acender uma vela para ver seus pertences, e quando minha tarefa estivesse concluída, soprar a vela e retirar o pano. A imagem do espelho observaria apenas uma coisa, que o quarto pareceria estar no escuro, e não saberia a diferença entre a noite e o meu pano. Assim que essa ideia se apresentou a mim, também se evidenciou sua deficiência. Seria necessário que a senhorita Taylor estivesse ausente do quarto em algum momento durante a noite, e por tempo suficiente para que eu fizesse o que tinha para fazer. Com a maioria das pessoas isso seria impossível, é claro, pois elas raramente deixam seus quartos depois de se recolher após o anoitecer. Mas a senhorita Taylor saía de seu quarto, e até onde eu sabia, todas as noites. Pois sempre que eu estava inquieta ou acordada à noite e ia até o quarto de Giles, lá estava ela,
observando-o, cantando para ele daquela forma monstruosa. Ficava tão enjoada com as suas visitas ao quarto do meu irmão que em cada uma dessas ocasiões não tive desejo de ficar. O medo também de ser descoberta, daqueles cruéis olhos de cobra olhando-me, ou de que sentisse minha presença, afastava-me imediatamente. O resultado dos meus melindres e covardia era que não tinha ideia de quanto tempo duravam essas suas visitas a Gils. Suspeitava que fossem longas. Seu comportamento em cada ocasião era o de alguém quase em transe. Tão encantada parecia ficar com sua presa, tão distraída de tudo, o mais que pouco provavelmente perceberia algum barulho no quarto adjacente. É claro, se essa minha hipótese estivesse errada e as suas visitas fossem breves, então eu não teria tempo para uma revista adequada do quarto e poderia ser pega no ato. A única coisa sensata a fazer, eu sabia, seria observá-la por uma noite ou duas para descobrir a duração de suas visitas ao meu irmão. Mas eu estava relutante. Primeiro porque todas as vezes que eu a observasse haveria chance de ser pega, o que a deixaria de sobreaviso e ao mesmo tempo colocaria em perigo o meu plano. Em segundo lugar, eu não tinha como saber quantas noites eu tinha antes que ela colocasse seu plano em ação. E se esta noite eu a observasse e no dia seguinte ela levasse Gils embora? Não havia alternativa. Tinha que ser esta noite. Cuidei de todos os preparativos. A parte do corredor contígua aos nossos quartos não tinha espelhos. Por isso, depois que a senhorita Taylor me mandasse para a cama, enquanto estava ocupada contando histórias de dormir para Gils, eu praticaria o caminho do meu quarto para o dela. Fiz isso primeiro com uma vela e de olhos abertos, pisando da maneira que conseguiria fazer no escuro. Em dado momento, quando pisei, houve um rangido na tábua do assoalho e percebi sua posição para depois poder pulá-la. Guardei a posição de alguns quadrados na parede para não esbarrar neles, acidentalmente produzir algum ruído. Por fim, quando tinha a rota gravada na minha mente, soprei a vela e fiz o caminho de novo com os olhos fechados, e depois mais 2 vezes, até ficar satisfeita para navegar o caminho do meu quarto para o da preceptora tão silenciosamente quanto... bem, tão silenciosamente quanto um fantasma. Então fui para o meu quarto e tirei do guarda-roupa um velho manto preto. Meu plano era colocá-lo sobre minha camisola branca, para me deixar invisível no corredor escuro, caso houvesse alguém ali, embora não imaginasse que outra pessoa poderia haver além da senhorita Taylor. Uma vez em seu quarto, eu tiraria o manto, cobriria o espelho, acenderia minha vela e começaria minha procura. Quando terminasse, apagaria a vela, pegaria o manto, me cobriria com ele e deixaria o quarto, com o manto tendo servido a 2 propósitos. Pensei que esse era um plano que daria muito certo e cumprimentei-me por ele para esconder de mim mesma todas as dúvidas. Coloquei o manto e entrei na cama, puxando as cobertas até em cima, de forma que se a senhorita Taylor decidisse abrir a porta para me dar boa noite, na verdade, para me espionar, ela não veria minha estranha vestimenta. Tinha tomado a precaução de apagar a vela para o caso de pegar no sono e remexer as cobertas, revelando meu manto preto.
Se a senhorita Taylor olhasse, teria apenas a luz de sua própria vela, que da entrada da porta seria suficiente para mostrar-me aparentemente adormecida, mas sem revelar o manto. Meia hora depois ouvi o barulho da maçaneta da porta e senti que estava parada na entrada, observando-me. Respirei forte, soltando pelas narinas uma expiração que era quase um ronco. E um segundo ou dois depois, ouvi a porta se fechar suavemente. Eu não precisava ter medo de pegar no sono. Nada mais improvável. Fiquei ali deitada, os olhos pouco acima das cobertas, com medo da tarefa à minha frente. Sabia que teria uma longa espera até minha inimiga fazer o caminho para o quarto do meu irmão. Em algum lugar da casa eu podia ouvir um relógio tic-taqueando e batendo os quartos de horas. Lá fora, uma coruja piou, e não pude deixar de pensar que esse som melancólico podia ser ouvido em todas as boas histórias de fantasmas, e que eu mesma estava em uma agora. Finalmente, ouvi um ruído surdo do outro lado do quarto de estudos, que imaginei ser o da senhorita Taylor entrando no quarto do meu irmão, e soube que estava na hora de me mexer. Levantei as cobertas e coloquei os pés no chão. Fiquei de pé e tateei até encontrar a vela e os fósforos. Depois os enfiei nos bolsos do meu manto. O quarto estava completamente escuro, mas eu conhecia meu caminho até a porta. Uma vez ali, aguçei os ouvidos e prendi a respiração, atenta a qualquer som de movimentos. A coruja piou mais uma vez, mas tudo mais estava em silêncio, exceto pelos gemidos e rangidos da velha casa acomodando-se ao descanso noturno. Virei a maçaneta, praguejando silenciosamente contra o barulho normalmente imperceptível, mas agora semelhante a um alarme. Abri a porta levemente e passei deslizando os pés descalços pelo chão, o que me fez lembrar de Tel, agora tão distante como um oceano entre nós, e dos bons tempos que passamos no gelo. Deslizando assim pelas tábuas, corria o risco de me espetar com uma farpa, mas julguei que era melhor que o som de passos, embora estivesse contando cuidadosamente cada passo. Meu coração parecia que ia saltar da boca. Percebi o suor na testa. O coração batia com tanta força que me perguntei se não acordaria a casa toda. E minha espinha gelou e estremeceu. Estava com tanto medo que me esqueci de contar. E a primeira lembrança que tive do piso barulhento foi quando coloquei o pé nele e ele soltou um gemido mais alto que o anterior, como se me reprovasse por ter esquecido. Parei e segurei a respiração, esperando. E como esperava, houve um barulho. Só que não era a resposta à minha imperícia, mas parecia o sussurro surdo do vento distante, transformando-se na cantoria suave que eu tinha ouvido da primeira vez que peguei a preceptora em suas atividades noturnas. Até ali tudo bem, ela estava com Deus. Segui pelo corredor, passei pela porta do quarto do meu irmão e cheguei ao da senhorita Taylor. É claro que eu não podia ter certeza absoluta do seu paradeiro. Não podia sequer ter certeza de que a porta de ligação entre seu quarto e a do meu irmão não estaria totalmente aberta, exceto que, pelo que eu lembrava, ela nunca estava nas outras vezes em que a observei.
Senti o frio do metal da maçaneta da porta em minha mão e rezei para que não protestasse com muito barulho quando eu a virasse. Girei-a lenta e cuidadosamente e não houve barulho algum. Respirei profundamente e abri a porta. O quarto estava escuro como breu, exceto por um brilho débil debaixo da porta de ligação para o quarto do meu irmão. Entrei num piscar de olhos e fechei a porta atrás de mim suavemente. Se ela, por qualquer motivo, não que eu pudesse pensar em um, mas não iria arriscar, resolvesse aventurar-se pelo corredor, não queria que visse a porta do seu próprio quarto aberta. Deparei imediatamente com um problema que não havia levado em consideração no meu planejamento. O quarto estava tão escuro que eu não conseguia ver absolutamente nada. É claro, isso era exatamente o que eu desejava, pois significava que o espelho também não podia me ver. Mas eu não estava especialmente familiarizada com o quarto. Não o via por dentro desde a época de Whittaker. Apesar de estar razoavelmente segura de que a senhorita Taylor havia conservado a mobília, a cama, a penteadeira, um guarda-roupa, uma poltrona e algumas cadeiras menores, uma mesinha de cabeceira e uma outra mesinha, no lugar em que estava na época da sua predecessora, tinha apenas uma vaga lembrança da posição de tudo. Não tivera a oportunidade de calcular as distâncias e não tinha como saber se a senhorita Taylor havia deixado alguma coisa no chão. Suas valizes, digamos, em que eu pudesse tropeçar. Tinha de pensar em algo depressa. Eu sabia que a penteadeira ficava na parede oposta da porta para o quarto do meu irmão. Por isso, continuei deslizando pelo chão naquela direção. Quase imediatamente, meu pé prendeu em um tapete e por pouco não tropecei. Foi tão rápido que quase gritei, o que teria me complicado bastante. Mas felizmente parei e consegui controlar-me antes de prosseguir. Meu coração batia como uma marcha militar, de forma que eu mal podia acreditar que fosse inaudível para a mulher do quarto ao lado. Soltei o pé do tapete e depois movimentei o outro pé. Assim, continuei pelo quarto, limitando-me a passos pequenos para não me estender demais e perder o equilíbrio caso encontrasse outro obstáculo. Cada vez que levantava um pé, tateava cuidadosamente à frente, dava meio passo e colocava-o no chão de novo com muito cuidado. Com esse rastejar incômodo, atravessei o quarto. Parecia ter levado horas, embora a coruja tenha piado só mais uma vez. E ela piava, eu sabia, mais ou menos a cada minuto. Em dado momento, bati com o joelho em alguma coisa dura e imaginei que fosse a ponta da cama, que eu sabia estar diante da penteadeira. Dei a volta, fui até a parede e tateando senti a parede e nada mais. A penteadeira não estava onde deveria estar. De repente, a canção do quarto ao lado parou. Tive certeza de que a qualquer segundo a porta de conexão seria aberta e eu seria pega em flagrante. E o medo me paralisou. O sangue em minhas veias congelou. Então ouvi sua voz baixa e suave. Ah, meu querido, eu poderia comê-lo.
E pensei naquele demônio a alguns passos de distância, inclinado sobre meu irmão, a saliva pingando dos lábios. Mas não havia tempo para tal repugnância. O que eu deveria fazer? Se fosse para a porta do corredor, talvez tivesse uma chance de alcançá-la antes que ela abrisse a porta de conexão, embora fosse uma chance mínima. Não, decidi. Era inútil sequer pensar nisso. O que quer que aconteça agora, eu seria pega. Então poderia muito bem levar adiante a minha missão. Nesse momento, como que para recompensar-me pela bravura ou precipitação, chame como quiser, a canção recomeçou e senti um mal-estar só de pensar naquela coisa acariciando a testa do meu irmãozinho indefeso. Disse a mim mesma novamente que aquele não era o momento para tais pensamentos. Tinha que voltar minha mente para o problema em questão. Ela tinha mudado a penteadeira. O que eu precisava avaliar agora era por que e para onde. Pensei em onde estava antes e no que poderia haver de errado com aquele lugar. Com a posição de uma penteadeira, poderia ter alguma importância. Perguntei a mim mesma e respondi imediatamente. A luz. Ela estava no canto, com a lateral contra a parede oposta ao quarto de Gills e a parte de trás contra a parede de fora, onde estava a janela, para aproveitar a luz quando olhasse no espelho. Cautelosamente atravessei o quarto até chegar à parede. Fui tateando até alcançar a janela e lá estava. Elementar, meu caro Watson. Mas essa não era a hora para vangloriar-me. Peguei a vela e os fósforos do bolso do meu manto e coloquei-os na mesinha. Depois tirei o manto. Estava tão afoita que bati em algo na mesa, algum enfeite ou algo assim. Mas minha mão foi mais rápida e peguei-o antes que pudesse cair. Um vidro pequeno, seu perfume de lírios mortiços, sem dúvida. Colocando no lugar, segurei a respiração, pensando que talvez a tivesse alertado. Mas não, a canção prosseguia. Com todo cuidado para não esbarrar em nenhum outro enfeite, estendi o manto e joguei-o sobre o espelho. Então, peguei um dos fósforos e risquei. E a mim o barulho pareceu tão alto quanto o que John fazia quando tirava com a pá o gelo que se formava na entrada. Por isso, depois de acender a vela, esperei alguns momentos até ter de novo certeza de que estava tudo bem. Não havendo interrupção da canção, comecei a revista. Na mesa não havia nada além dos apetrechos femininos habituais. Escovas, vidros de loção e perfume, um sabonete perfumado. A penteadeira tinha 2 gavetas, uma de cada lado do vão central onde se põe as pernas ao sentar. Abri primeiro a do lado direito. Continha notas de dólares e, embora não tivesse tempo para contá-las, pareceu-me uma grande soma para uma simples preceptora. Ao lado delas, encontrei um recorte de jornal, que reconheci imediatamente, pois era uma pequena reportagem que eu mesma tinha visto antes do inquérito da Whittaker. Nesse momento, houve uma tosse no quarto ao lado, que reconheci como sendo Gills, e ouvi a voz da senhorita Taylor. Shh, meu amor, não há nada a temer. Fechei a gaveta e abri a que ficava do outro lado. Não tinha nada além de sais de cheiro e um vidro com um rótulo de uma farmácia de Nova York. Eu não tinha tempo para examiná-lo agora, ansiosa que estava por ter ficado tempo demais no quarto.
Por isso, recoloquei relutantemente de volta na gaveta e a fechei. Fui até a cama e tateei embaixo dos travesseiros. Passei a mão embaixo de toda a volta do colchão. Nada. Olhei embaixo da cama e vi as 2 malas da senhorita Taylor. Agachei-me e abri a fechadura, mas estavam completamente vazias. Abri o guarda-roupa e revistei os bolsos dos seus casacos e dos vestidos. Vazios. Fechei a porta do guarda-roupa delicadamente e parei em pé, olhando em volta, e fiquei ainda mais intrigada. Não havia mais onde olhar. O criado mudo estava vazio e em cima da cômoda não havia nada além de uma vela e um copo vazio. Então meus olhos se voltaram para uma mesinha que eu lembrava da época de Whittaker, perto da porta que dava para o corredor por onde eu havia entrado. Peguei minha vela na penteadeira e fui na ponta dos pés até ela. Abri a gaveta da mesinha e fiquei decepcionada quando vi que não tinha nada além de uma Bíblia. Estava prestes a fechar a gaveta quando reparei em algo. O canto de um papel saindo do livro. Coloquei minha vela sobre a mesa e tirei-o da gaveta. Quando o abri, caíram 2 cartões. Peguei-os e vi imediatamente do que se tratava. Passagens. Meu coração quase parou ao ler o que estava escrito em um deles. SS Europa, Nova York. Le Havre, 14 de novembro, primeira classe. Cabine Porto D14, partida meia-noite. Outro exatamente igual. Fiquei arrasada. Senti uma tontura e mal consegui me equilibrar. Na verdade, tive que estender o braço e apoiar-me na mesa. 14 de novembro. Isso seria dali a 2 semanas. 2 semanas. 2 passagens. Era quando ela pretendia levar Gales embora. E não só para longe de Blitz, mas para fora do país, para a Europa. Nada menos do que a França, onde eu não poderia segui-la ou mesmo trazê-lo de volta. De repente, senti uma diferença no quarto e levei meio segundo para perceber o que era. Silêncio. A canção no quarto ao lado havia parado. Não havia tempo a perder. Mantendo as passagens em uma mão, com a outra coloquei a Bíblia de volta na gaveta e a fechei. Ouvi passos no quarto de Giles aproximando-se da porta de comunicação. Felizmente eu estava perto da porta do corredor. Com um movimento, alcancei a maçaneta. Soprei a vela e abri a porta. Passei e fechei-a atrás de mim no mesmo momento em que a porta do quarto do meu irmão foi aberta. Com o som de uma, eu esperava, encobrindo o som da outra. Fiquei no corredor, encostada na parede para ter apoio, quase desmaiando pelo que acabara de descobrir e por ter escapado por tão pouco. Fiquei como uma estátua por cerca de 1 minuto, até o pio da coruja me tirar do devaneio. E foi aí que percebi que havia deixado para trás o meu manto. Fim do capítulo 21. Capítulo 22. Na manhã seguinte levantei tarde, tendo ficado acordada tanto tempo durante a noite, primeiro na longa espera para começar minha aventura noturna, segundo na coisa propriamente dita e, depois, virando-me e remexendo-me na cama, aflita com o que havia feito, com as passagens de navio e com o que havia deixado para trás, meu manto. Evidentemente a senhorita Taylor já havia encontrado o manto, pois não podia nem sequer escovar o cabelo sem que isso acontecesse. Mas acreditava que ainda não tivesse dado por falta das passagens, porque se tivesse já teria invadido meu quarto há muito tempo. Mesmo assim, eu sabia que ao pensar que eu havia estado em seu quarto, não demoraria muito até resolver verificar as passagens. Por isso,
Me vesti depressa, peguei as passagens embaixo do meu travesseiro onde havia dormido sobre elas por questão de segurança, coloquei-as no bolso do meu avental e desci. Não para a sala do café, mas para a ala oeste. No corredor, parei diante do espelho pouco antes da biblioteca e olhei para ele, ignorando quanto pude o rosto lívido da senhorita Taylor olhando-me com raiva. E fingi que arrumava o cabelo, usando ambas as mãos, para que visse que estavam vazias. Então, passei pela biblioteca e saí do mapa da preceptora e subi até a minha torre. Tateei embaixo do assento da cadeira de capitão e com meu canivete, que eu tinha trazido com esse propósito, cortei o couro. Coloquei as passagens nessa abertura, empurrando-as para dentro do forro e certificando-me de que não poderiam cair. Então desci até a biblioteca, onde peguei o livro que estava lendo no dia anterior, Histórias de Mistério e Imaginação, pois eu havia voltado a Poe, apesar da tristeza e da melancolia, porque nesses dias adequava-se ao meu estado de espírito. Saindo da biblioteca, fiz questão de passar lentamente pelo espelho, segurando o livro aberto à minha frente e fingindo que o lia. O livro, depois de eu ter passado sem nenhum eu esperava, convenceria o demônio de que eu tinha ido somente até a biblioteca e a nenhum outro lugar. E assim não seria levado a explicar a torre. Logo que saí da frente do espelho, corri para a sala do café. Quando entrei, a senhorita Taylor e Giles já estavam lá, embora não fosse possível perceber isso de fora, pois não havia o tititi costumeiro de Giles e nada das respostas tolas da senhorita Taylor. Ao abrir a porta, senti as pernas falharem, pois diante da senhorita Taylor, no encosto da cadeira que sempre foi minha, vi o meu manto pendurado como um velho corvo preto, as asas pousando nas cadeiras vizinhas de ambos os lados. Quase parei de respirar, tão chocada fiquei. Giles olhou para mim e abriu a boca, prestes a dizer alguma coisa. Mas, antes que pudesse falar, a senhorita Taylor o conteve, pousando a mão na sua, e ele fechou os lábios e silenciou. Ela me olhou desafiadoramente, os olhos de cobra penetrando nos meus. Abaixei os olhos e fui humildemente para o meu lugar, o coração fazendo acrobacias no meu peito. Ao chegar à minha cadeira, segurei a ave ímpia de mau agouro, meu manto, e tirei-a do encosto das cadeiras. Depois a dobrei e, sentando-me em meu lugar, coloquei-a em uma outra das cadeiras, ao lado. Ergui os olhos e encarei a senhorita Taylor desafiadoramente, pegando-a desprevenida. Ela se recuperou rapidamente. Você esqueceu no meu quarto, disse ela, triunfante como alguém que pegou o outro em uma mentira ou ato desprezível. Apenas acenei. Obrigada, eu disse e peguei meu garfo e faca. Ela continuou a me olhar pelo resto da refeição, a comida sendo nada para ela, que nem chegava a percebê-la. Eu não estava com fome, meu estômago revirando pela apreensão do que poderia vir, mas estava determinada a não lhe dar a satisfação alguma, de forma que comi tudo o que estava à minha frente.
embora a cada bocado só me sentisse pior. Não demorou muito para Giles começar a impacientar-se. Ele e a preceptora tendo, é claro, tomado café durante um tempo considerável antes da minha chegada, e ele acabou dizendo: "Por favor, senhorita, podemos ir agora? Tenho certeza de que comi o suficiente para o dia todo, e a senhora nunca come o suficiente para manter um pássaro vivo de qualquer maneira." Ela afrouxou o olhar que tinha sobre mim e olhou para ele como se tivesse esquecido que estava ali. "É claro, meu querido," ela murmurou e empurrou sua cadeira. Giles ficou em pé e correu para a porta. Ela o seguiu com aquela maneira silenciosa e imponente de andar, deslizando pelo piso como se caminhasse no ar. Só quando estava atravessando a porta é que parou, virou-se e lançou um olhar ameaçador. "Falarei com você mais tarde, garota." Ela sibilou, e pela primeira vez não foi a maneira com que ela falou, mas a insolência daquela palavra. Garota. Para alguém que afinal de contas havia sido contratada para servir, o que me assustou, pois parecia sinalizar que tínhamos ultrapassado os limites das convenções sociais, que as luvas haviam sido tiradas e que ela estava pronta para uma luta feroz. Assim que o som dos seus passos desapareceu, corri para o banheiro e vomitei tudo o que havia consumido. E mesmo quando meu estômago já estava muito, muito vazio, de tal forma que só conseguia vomitar ar, eu não conseguia evitar as convulsões. Era como se o meu corpo quisesse se purgar de tudo que havia poluído por tanto tempo. Toda a minha culpa, todo o meu medo de perder Giles, que era a única pessoa a quem podia me apegar neste mundo duro e frio. Todo o veneno que a bruxa Whittaker, tanto viva quanto morta, havia colocado no meu coração. Sentia tanta fraqueza que mal conseguia andar e comecei a chorar, pois não conseguia ver como poderia continuar. Depois de quase ter me acovardado e de ter resolvido ir para fora, onde deveria estar a salvo das dezenas de pares de olhos com os quais ela acompanhava todos os meus movimentos e monitorava cada expressão e gesto em cada parede da casa, de forma que parecia que ela podia estar sempre espionando minha própria alma, um pensamento me fez estremecer. Porém, quando me aproximava da porta da frente por onde pretendia sair, eu a vi no espelho, aquele em que a vira pela primeira vez, e o sorriso arrogante do seu simulacro, que parecia zombar da minha impotência, alterou meu curso. Eu não havia deixado que o Whittaker me levasse ao desespero quando estava viva, quando fez aquela coisa terrível, aquilo que mais me magoaria depois da perda de Giles, isto é, privar-me dos livros. Eu não me dobraria e não cederia agora. Se ela quisesse uma luta, teria uma. Não importava que poderes sombrios tivesse à sua disposição. Eu seria a abelha do seu piquenique. Estragaria seus planos. Não desistiria. Não fui feita para isso. Virei e segui pelo salão e subi até o quarto de estudos, onde encontrei Giles sentado ao seu lado junto à escrivaninha. 7 vezes 7. Vamos lá, Giles. Não é tão difícil, ela disse amavelmente. 39? Arriscou Giles. Matemática não era o seu forte, mas seria difícil dizer qual era. Ela balançou a cabeça. Bem, 37? Ou 35? É algum número por aí, eu sei.
Ela começou a rir, e então foi possível ver seu rosto mudar quando estava a meio caminho de um sorriso, e então ficar sério. E ela ergueu os olhos, olhou longamente para mim e abruptamente ficou em pé, tão depressa que a cadeira caiu para trás. Ela não fez nenhum gesto para pegá-la. Giles ergueu os olhos surpreso. Qual o problema, senhorita? Eu não quero ser tão pouco inteligente. Estou tentando, é sério. Não é isso, Giles. Ela murmurou com um sorriso pouco convincente. Antes que ele pudesse dizer outra coisa, ela me encarou. Depois se virou e saiu depressa do quarto. Giles ficou confuso. O que está acontecendo, Flo? O que foi tudo aquilo com o seu mando no café da manhã? O que você fez dessa vez? Às vezes eu acho... Ele não disse mais nada, pois nesse momento a porta se abriu com um estrondo e a preceptora entrou no quarto e veio direto para nós. Os olhos selvagens, o cabelo despenteado e espetado como se ela tivesse tirado todos os grampos em um acesso de raiva. A boca contorcendo-se com um sorriso estranho. Ela me alcançou em um instante e agarrou meu braço. Pensei que fosse arrancar meus olhos com suas unhas, pois estava acenando com elas na frente do meu rosto. Onde estão elas? O que foi que você fez com elas, sua pequena vadia? Eu não consegui evitar um grito, por sentir muita dor. Afastei a cabeça e senti um puxão no couro cabeludo, e vi que estava livre, enquanto ela segurava uma mecha do meu cabelo. Nós nos encaramos. Duas feras em combate mortal. Ela de um lado da escrivaninha, eu do outro. Ela fez que ia para um lado, eu recuei para o outro. Então, tentei fugir por onde havia entrado. Ela me impediu. Era como uma dança da morte, enquanto avançávamos e recuávamos, mas, mesmo quando estávamos presas nesse duelo, eu sabia que, se nada mudasse, era eu quem deveria ser a perdedora, pois da maneira como estavam as coisas, eu estava presa atrás da escrivaninha e inevitavelmente seria pega. Só havia uma coisa. A escrivaninha era leve, não mais que uma mesa, sem gavetas cheias de livros para fazer peso. Coloquei os dedos sob a beirada do tampo e com um rugido poderoso empurrei e virei a escrivaninha ao mesmo tempo, derrubando-a. E antes que ela tivesse uma chance de se recuperar, eu atravessei o quarto e saí pela porta aberta. Disparei pelo corredor com o barulho de suas botas nas tábuas do assoalho atrás de mim. Desci pela escada de trás, pulando 3 ou 4 degraus de cada vez e depois pelo menos 6 ou 7 de uma vez, quase me arrependendo ao pular no fundo, mas conseguindo me recuperar no último. Durante todo o tempo eu podia ouvir os gritos atrás de mim. Onde estão elas? Onde estão, sua petulante? Cheguei a uma porta lateral, empurrei-a e finalmente saí para o jardim. Fechei a porta com um estrondo e olhei ao redor. Pensei no lago, mas então me lembrei da sua facilidade com a água e imaginei que seria capaz de cortar caminho por ele, deixando-me em desvantagem. Então pensei na outra direção do bosque, que eu havia atravessado várias vezes para me encontrar com Theo quando ele cortava caminho por ali para me visitar. E tínhamos criado algumas rotas quando eu o acompanhava até a metade do caminho na volta para sua casa. Eu as conhecia bem, e os esconderijos também, pois Giles e eu costumávamos brincar de esconde-esconde, e tirando os poderes especiais que ela poderia ter e que eu ainda ignorava, tinha certeza de minha superioridade entre as árvores. Pelo menos ela não teria espiãs observando-me, e eu tinha certeza de que poderia ocultar-me completamente. Levantei as saias e comecei a correr enquanto ouvia o barulho da porta se abrindo atrás de mim. É claro que meu pensamento não foi além da fuga.
Não levei em consideração o que aconteceria depois de tudo isso, ou como a vida poderia voltar ao normal. Eu tinha uma boa vantagem sobre ela, e no espaço aberto era mais rápida, pois minhas pernas eram mais jovens. Estava com o coração na boca, porém, ao ganhar distância sobre ela, pois nunca esqueci que era um espírito, não deste mundo, o que me fez temer todo tipo de coisas, especialmente que uma de suas habilidades feiticeiras fosse a capacidade de voar. Ainda assim, quando olhei por cima dos ombros, ela estava a uma boa centena de metros atrás de mim e embrenhei-me na mata. A princípio mantive-me na trilha, indo para o coração da floresta, mas quando o caminho bifurcou, peguei o menor dos dois e fiz o mesmo cerca de 100 metros à frente, quando bifurcou novamente. Agora estava em algo quase irreconhecível como caminho, mas que de fato era a rota que Theo e eu havíamos determinado como a mais curta entre o seu lado da mata e o meu. Não era mais rápida, entretanto, pois passava por um ajuntamento denso de arbustos e lugares em que as árvores haviam deitado mudas, e era preciso desviar para passar nos espaços estreitos entre elas. Enquanto a vegetação ficava cada vez mais espessa e a travessia cada vez mais difícil, comecei a me cansar e meu avanço diminuiu. Em determinado momento, perturbei algumas gralhas e elas voaram de sua árvore fazendo muito barulho, ao grasnar e bater as asas, o que me levou a amaldiçoar-me, pois sabia que deveria ter alertado minha perseguidora quanto à minha localização. Em pânico, tomei a má decisão de sair da rota que eu conhecia e ir na direção de alguns arbustos, e logo me vi entre espinheiros, que se estendiam cruelmente, como se minha perseguidora tivesse talvez algum controle sobre eles, rasgando meu avental com seus tentáculos espinhosos. Logo eu estava completamente cercada e tive que parar, ter uma breve conversa comigo mesma para acalmar-me, pois a luta só estava piorando a situação. Paciente e cuidadosamente comecei a arrancar os espinhos que me prendiam, como se fossem os pontos ruins que produzia quando a Whittaker obrigava-me a abordar. Finalmente consegui me soltar e vacilei até uma pequena clareira. Porém, mal tive tempo de celebrar devido a outro súbito revoar de gralhas. A causa revelando-se quase imediatamente em uma grande comoção na direção de onde eu viera. Um barulho tão alto que me convenci de que devia ser um cervo atravessando a vegetação, pois podia ouvir galhos se quebrando como se alguma coisa estivesse forçando a passagem. Olhei para a trilha que estava criando, pois não podia ver a coisa em si, apenas o chacoalhar das mudas e arbustos que mexia. E a princípio não tive medo, pois sabia que não era a época do ano para ataques de cervos. Mas então, enquanto esperava que o animal chegasse e passasse, vislumbrei algo preto entre as folhas e soube que estava perdida, pois não existe cervo preto. E só poderia ser uma coisa: o vestido da preceptora. Transfigurei-me de medo, incapaz de pensar por um momento para onde me virar e fugir. Parecia não haver passagem para fora da clareira, além da rota que me trouxera até ali. Mas enquanto eu especulava, os arbustos à minha frente se abriram e lá estava a senhorita Taylor, o rosto lívido, praticamente bufando de raiva. Ela fez menção de correr para mim, mas foi contida, e percebi que estava presa pelos espinheiros como eu ficara. Virei-me e, sem pensar, atirei-me nos arbustos à minha frente.
Abri caminho à força entre eles, quando os espinhos enganchados em meu vestido eu os arrancava, indiferente aos rasgos e descosturas. Não importava qual fosse o obstáculo, eu forçava minha passagem. Podia ouvir minha perseguidora logo atrás e esperava a qualquer momento sentir seu hálito quente em minha nuca. Mas então, finalmente, eu saí do matagal e encontrei um caminho. Estava livre. Não só isso, mas havia encontrado o caminho em que estava antes, aquele que levava ao lado Van Hooser do bosque. Não que pudesse esperar qualquer ajuda ali, pois a casa ainda estava fechada, com a família distante. Sem pensar além da fuga imediata, corri quanto pude, com a certeza de que deixava minha perseguidora para trás. Acreditando que havia colocado alguma distância entre nós, sem diminuir o passo, olhei por cima do ombro para verificar. Ela não estava em nenhum lugar à vista, e eu me felicitei, rindo descontroladamente enquanto corria, quando meu pé bateu em algo duro, a raiz de uma árvore, e tropecei sem conseguir sufocar um grito de dor quando meu tornozelo virou e caí sobre ele com todo o meu peso. Fiquei ali deitada, o rosto na terra, sabendo muito bem que meu tornozelo era inútil. Podia ouvir sua respiração ofegante atrás de mim, aproximando-se cada vez mais. E então ouvi à minha frente um barulho que parecia uma tosse. Ergui os olhos e vi diante de mim, a não mais que alguns centímetros de distância, um par de mocassins pretos. Levantei a cabeça para ver mais além e dei com um par de pernas de garça que conhecia bem e pensava que nunca mais veria novamente. Fim do capítulo 22. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse meio de capítulo. Gente, eu tô passando um pouco mal. De ontem para hoje eu peguei uma virose, então vou me desculpar pela leitura não estar 100%. Tô me recuperando hoje, graças a Deus, mas foi bem forte. Bom, vamos continuar. Capítulo 23. Theo, disse ofegante. O que, em nome do demo, você está fazendo aqui? Asma, Theo disse. Para confirmar, começou a tossir e tirou do bolso seu frasco com um bulbo de borracha que o Dr. Bradley receitara. Abriu a boca e apertou. Ouvi um barulho atrás de mim e virei de lado para ver a senhorita Taylor em pé, com uma aparência que eu imaginava devia ser parecida com a minha. O vestido sujo, rasgado e coberto de mato. O cabelo desgrenhado, o rosto suado e florescendo com pequenas pétalas vermelhas, cortesias dos espinhos. Sentei-me e gesticulei na direção de Theo. Deixe-me apresentar-lhe o Sr. Van Hooser, madame. Sr. Van Hooser, a senhorita Taylor, nossa nova preceptora. Ela não sabia como agir. Afinal, Theo não era só meu amigo, mas também seu superior social. Ela ajeitou o vestido e concentrou-se em algo que parecia um sorriso. O que estão fazendo? Theo perguntou, sua expressão ainda mais confusa do que o normal. Brincando de esconde-esconde, respondi. Ele olhou de uma para a outra. Bem, senhoras, acho que estão levando a sério demais. É apenas uma brincadeira. Ele se abaixou para ajudar-me a levantar, indicando com um arquear da sobrancelha que a senhorita Taylor deveria pegar-me pelo outro lado. Florence estava se escondendo e eu a estava procurando. Ela disse, enfiando as garras no meu braço.
e acho que ganhei. Ai! Gritei e então acrescentei: meu tornozelo! Pois não queria lhe dar a satisfação de me fazer chorar. Acho que torci. Com um braço deixado no meu ombro para me dar apoio, Theo abaixou-se para examiná-lo. Bem, certamente parece estar bem inchada. Precisamos ajudá-la a voltar para casa. Então eles me levantaram, um de cada lado, enquanto eu me arrastava como podia no meio. Mal começamos a andar e Theo começou a tossir. Então tivemos que parar para que ele tomasse outra dose do remédio. É por isso que estou aqui, ele disse quando recomeçamos. Tive um sério ataque de asma na véspera da nossa partida. Meus pais tiveram que ir sem mim. Fiquei no hospital e depois aos cuidados de uma tia. Agora me mandaram para cá para me recuperar com um ar melhor. Você não se importa? Perguntei. De forma alguma. Sou o senhor da casa. Tomo sorvete depois de todas as refeições. Não quis dizer isso, bobo. Eu estava falando da viagem para a Europa. Acho que não. Afinal, era só para ver algumas ruínas e pinturas, coisas assim. E sei que poderei fazer isso outro dia. Elas ainda estarão lá. Quando nos aproximamos da casa, Meg e John vieram correndo ao nosso encontro, pois Giles havia alertado a Sra. Van Grause sobre a minha fuga da casa perseguida pela Srta. Taylor, e estavam todos procurando por nós. John assumiu e carregou-me nos braços como se eu não pesasse mais que uma pena, deixando Theo livre para tossir à vontade. A Srta. Taylor correu para trocar o vestido enquanto me colocavam na chaise longue na saleta de estar. A Sra. Grause parecia uma galinha mãe agitando as mãos. Oh, minha querida, o que aconteceu? Por que correu daquele jeito? Eu não tinha resposta. Meu primeiro pensamento foi contar-lhe tudo o que havia acontecido e confiar que seu bom senso enxergaria a Srta. Taylor como era e informaria meu tio. O problema era que eu queria ser acreditada. E se eu lhe contasse a respeito das passagens de navio, mas a nova preceptora viesse com alguma história para explicá-las, eu teria que devolvê-las e assim daria a ela o poder de levar Gilson embora. Mas se as conservasse e permanecesse em silêncio, também poderiam não me valer de nada. Eu não sabia como as companhias de navegação se conduziam. Pelo que sabia, talvez bastasse a Srta. Taylor dizer que havia perdido as passagens e teria outras. Ergui os olhos e as vi no espelho sobre a lareira, olhando-me atentamente, como se estivesse tentando adivinhar o meu próximo passo. Decidi não contar à Sra. Grause a respeito das passagens, pelo menos não ainda. O melhor plano em que conseguia pensar era mostrá-las a Ridley, pois representavam a evidência que ele iria querer antes de poder agir. A fraqueza desse plano estava na dificuldade de contatar o capitão. O tempo estava se esgotando. Eu já havia usado um dos meus 14 dias. Se não conseguisse chegar a Ridley, não haveria outra coisa a fazer senão colocar-me à mercê da Sra. Grause. Mas o que quer que fizesse, precisava manter as passagens em minha posse. Mesmo que falasse com a Sra. Grause, não podia deixar que soubesse a respeito do quarto na torre, porque não queria entregar um possível esconderijo, um lugar para guardar coisas secretas e uma base. Ainda assim, por causa do meu tornozelo, não havia como empreender a difícil subida.
Explicarei depois, eu disse à perplexa governanta. Se não se importa, eu gostaria de ficar a sós para conversar com o Sr. Van Hooser. A Sra. Grouse acenou com a cabeça, duvidosamente, e disse que nos traria um bule de chá. Assim que ela saiu, acenei para que Theo se aproximasse. Ele inclinou a cabeça sobre a minha e emboscou-me um beijo nos lábios. Agora não, Theo, não é hora, eu disse, o rosto aquecendo, pois me envergonhava ser beijada como a preceptora vendo do espelho. Assim que Gil souber que você está aqui, virá como uma bala. Agora, coloque os ouvidos em meus lábios e escute, pois tenho uma ideia caso os espelhos possam ouvir. Ele me olhou sem entender. Os espelhos podem ouvir? Ergueu as sobrancelhas, mas quando o agarrei pela lapela e o puxei para perto, ele não fez objeção alguma, imaginando sem dúvida que estava a caminho de outro beijo. Logo desiludi, virando sua cabeça de forma que seu ouvido encostasse em minha boca e não seus lábios. Sussurrei a ele sobre os espelhos e como a senhorita Taylor tinha praticamente a casa toda sob vigilância. Ao ouvir isso, Theo soltou uma sonora gargalhada e afastou-se de mim. Ficou em pé, olhando-me. Florence, tem certeza de que só torceu o tornozelo? Por acaso não bateu a cabeça também? Theo, é verdade. Juro por qualquer coisa que você quiser. Ele me lançou um olhar condescendente. Colocou as mãos nos bolsos da calça e andou casualmente pela sala, parando diante do espelho e olhando, arrumando a gravata enquanto observava. Satisfeito por se achar muito bem, desviou o olhar do espelho e veio sentar-se na ponta da chaise longue. Florence, preciso lhe dizer, ela não está lá. Ele sussurrou com um sorriso brincando em seus lábios. Ela está lá sim, retruquei, pondo um freio em sua zombaria. Mas sou a única que pode vê-la. Ah, estou vendo. Ou melhor, não estou. E acenou a cabeça de forma tão condescendente que eu o teria acertado na cabeça se não estivesse tão desesperada por sua ajuda. De qualquer forma, não se preocupe com o espelho agora. Pode fazer graça se quiser, mas escute. Eu havia decidido confiar a ele um dos meus maiores segredos. Depois de ter lhe exposto minha crença de que a senhorita Taylor estava planejando levar Giles embora, sendo que tivera a confirmação dessa hipótese ao encontrar as passagens de navio, sussurrei-lhe como chegar ao quarto da torre e onde as encontrar. Mas ainda não. Você não terá tempo para isso antes que Giles chegue aqui e ela reapareça. Temos que esperar nossa hora. Eu lhe direi quando. Como se isso fosse um sinal, a porta abriu e a senhorita Taylor, agora com outro vestido preto como o anterior, entrou. Ela havia penteado o cabelo para cima de novo e limpado os cortes do rosto e passado pó, de forma que mal se notava qualquer coisa diferente, se é que havia. Eu pensei que talvez não fosse o pó o que havia restaurado suas feições. Talvez um fantasma pudesse se renovar sempre que quisesse. Ah, Sr. Van Hooser. Ela sorriu galanteadora para Theo. Ainda está aqui.
Theo endireitou-se desajeitadamente, como se tivesse sido pego fazendo algo que não deveria, como realmente estava, ao ouvir minha conversa sediciosa. Foi uma gentileza sua cuidar de Florence, mas agora penso que devo pedir-lhe para cessar seus préstimos, pois a pobre garota, ela me olhou sarcasticamente, precisa de descanso. Theo ficou em pé. Mas, madame, o tornozelo. Eu já mandei que John trouxesse o médico. Logo estará aqui. Agora acho que, se saísse, Theo não teve escolha. Apertou minha mão. Cuide-se, Florence. Voltarei amanhã. Ela o levou para fora como se fosse uma vaquinha dócil e eu fiquei sozinha, ouvindo o som de suas vozes no salão. A porta da saleta abriu e Giles apareceu, segurando a maçaneta sem entrar, mas olhando da entrada. Giles, eu disse, qual é o problema? Puxa, Flor, o que foi tudo isso? Você pode ter feito algo ruim para deixá-la tão louca? Venha cá, Giles. E feche a porta. Venha cá, depressa. Ele hesitou por um instante, mas depois fez o que lhe disse. Aproximou-se de mim, mas ficou a alguns centímetros de distância, fora do meu alcance. O que está acontecendo, Flor? Por que ela perseguiu você daquele jeito? Foi porque você entrou no quarto dela? Você deixou o manto lá, não foi? Por que você fez isso? Não se preocupe com isso agora, Giles. Você precisa me ouvir. Baixei a voz para um sussurro por causa do espelho. Tenho provas de que ela pretende levar você embora. Encontrei passagens de navio. Seu rosto iluminou-se. Passagens de navio? Eu vou viajar de navio? Sim, se ela não for interrompida. Para a Europa. Europa? Ele pensou e depois se ligou. Por que Theo voltou tão rápido da Europa? Ele não gostou de lá? Ele nunca foi, teve uma crise de asma. Ah, você não falou com ele? Só para dizer olá. A senhorita Taylor me disse que ele estava de saída. Nesse momento, ouvi a porta da frente fechar e pela janela vi Theo caminhando de costas, olhando para a casa com uma expressão que misturava perplexidade e preocupação. Acenei debilmente, o que era difícil, deitada como estava. Mas, obviamente, ele não pôde ver e se afastou. A porta se abriu novamente e a senhorita Taylor entrou. Foi toda sorrisos com Giles, embora eu visse que ele estava ressabiado com ela, como estivera antes comigo. Afinal, ele havia visto a maneira como ela saíra atrás de mim. O que devia ter abalado sua impressão de que ela era toda doçura e leveza. Refleti que isso era algo que eu poderia aproveitar, que poderia me dar a oportunidade de cavar um fosso entre eles. Giles, ela disse, por favor, vá para o quarto de estudos. Seja um bom menino e traga o livro de Florence para ela. E seu bordado, é claro. Ela me olhou significativamente. Afinal, não devemos revelar seu segredo, não é? Assim que ele saiu, ela veio para cima de mim. Agora ouça, mocinha, e ouça bem. Ela praticamente cuspiu as palavras. Eu, é claro, não tinha alternativa senão ouvir, pois estava como uma prisioneira, presa ali com o meu tornozelo inútil. Quero o que é meu. Você me entregará agora ou sofrerá as consequências. Não posso fazer isso.
Ela se sentou na beirada do sofá, esticou o braço e pegou meu tornozelo, apertando com força. E tudo o que consegui fazer foi não gritar. Devolva-as para mim. Eu não posso, pois não estão comigo. Ela me soltou e olhou desconfiada, os olhos percorrendo meu corpo como se estivesse pensando em me revistar, ou estivesse avaliando em que lugar do corpo poderiam estar escondidas as passagens. Vá em frente, olhe, eu disse. Não irá encontrá-las. Muito bem, mas irá me dizer onde estão. Isso é o que você pensa, seu demônio. Ela ficou em pé. Posso tornar a sua vida muito difícil, garota, se insistir em me desafiar. Eu não vou ficar parada e deixar que você leve meu irmão embora. Seu meio-irmão, você quer dizer. E está certa. Não vai ficar parada, pois não ficará em pé de forma alguma por alguns dias. Estará deitada, tão impotente quanto está agora. Se eu estiver morta, só levará Gil sobre o meu cadáver. Vamos esperar que não chegue a isso. Ela estava aborrecida, eu podia ver, frustrada com minha intransigência. Vamos lá, ela disse com um tom mais conciliador. Você deve me dar o que é meu, pois não lhe podem servir para nada. E sua perda será para mim apenas um inconveniente. Terei apenas que escrever uma carta para que sejam substituídas. Por que não tornar as coisas mais fáceis para nós, dizendo-me onde estão? Estão onde nunca as encontrará. E está errada. Elas não são inúteis para mim. São a prova de seus planos diabólicos. Ela ficou longamente em silêncio. Depois se virou e deixou a sala, deixando atrás de si um rastro de raiva e frustração. Fim do capítulo 23. Muito bem! Florence conseguiu fazer com que a senhorita Taylor perdesse as estribeiras. E percebemos mesmo a intenção da preceptora, levar Giles embora. Mas por quê? Por que a senhorita Taylor quer levar o Giles embora? Vocês têm alguma suspeita? Vocês têm alguma ideia do porquê ela quer levar o Giles embora? A gente vai descobrir nos próximos capítulos, hein? Continuem comigo. Semana que vem tem mais um bloco de leitura. O livro já está acabando, tem poucos capítulos agora para o final. Vamos descobrir juntos o que a senhorita Taylor quer com o Giles. A Florence então estava certa o tempo todo. Que coisa, hein? Um grande beijo para vocês, muito obrigada por me acompanharem aqui e até a semana que vem. Beijo!